O bilionário fingiu adormecer durante o jantar em seu luxuoso restaurante, deixando milhares de dólares na mesa para testar a nova garçonete. Mas o que ela faz discretamente o deixa completamente paralisado de choque. Pronto para uma história incrível? Vamos começar. O lustre de cristal acima da mesa 7 projetava sombras dançantes sobre a toalha de linho branca enquanto Emma Martinez limpava o bar pela terceira vez naquela noite. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de exaustão, mas da consciência elétrica de que ele estava ali novamente. Alexander Pierce, o proprietário da Pierce Industries e deste restaurante impossivelmente elegante, estava sentado sozinho em sua mesa de canto habitual. Seu terno escuro provavelmente valia mais do que o salário de um ano inteiro dela. Ela trabalhava no Luminescence há exatamente 2 semanas. E nesse tempo, ela havia aprendido 3 coisas sobre Alexander Pierce. Primeiro, ele vinha ao seu próprio restaurante toda quinta-feira à noite, pontualmente às 20 horas. Segundo, ele sempre se sentava sozinho, observando tudo com aqueles intensos olhos cinzentos que pareciam catalogar cada detalhe, cada erro, cada imperfeição. Terceiro, ele nunca sorria. Emma ajustou seu avental preto e tentou se concentrar em polir taças de vinho, mas seu olhar continuava voltando para ele. Aos 34 anos, Alexander Pierce era o bilionário mais jovem de Manhattan. De acordo com as conversas sussurradas que ela havia ouvido entre outros funcionários, ele havia herdado o império de restaurantes de seu pai aos 25 anos e triplicado seu valor em 5 anos. Agora, ele possuía 30 dos mais exclusivos estabelecimentos gastronômicos em todo o país. "Pare de olhar", sibilou Maria, a garçonete veterana que havia acolhido Emma sob sua asa. "Ele percebe tudo." Emma desviou a atenção de volta para a taça em sua mão, suas bochechas queimando. "Eu não estava olhando. Eu estava lá apenas." "Todos olham no começo", Maria interrompeu, a voz mais suave. "Mas acredite, você não quer a atenção dele. Ele demitiu 3 pessoas no mês passado por pequenos erros. Ele é brilhante, mas é frio como gelo." Como se para provar o ponto de Maria, Alexander ergueu um dedo sem tirar os olhos do telefone, e imediatamente um garçom apareceu ao seu lado. Emma observou a interação em pão, notando como os ombros do garçom se tensionavam, como a expressão de Alexander permanecia completamente neutra enquanto ele fazia seu pedido. Não havia por favor nem obrigado, apenas instruções nítidas entregues em uma voz que esperava obediência absoluta. A noite continuou em seu ritmo habitual. Emma serviu bebidas, limpou mesas e tentou memorizar a complexa lista de vinhos que parecia mudar semanalmente. Ela era boa em seu trabalho. Ela sabia disso. De volta à sua cidade natal, Austin, ela havia trabalhado durante a faculdade comunitária como garçonete em uma lanchonete local. Mas Luminescence era diferente. Tudo aqui operava em um nível de precisão que beirava o intimidante. Às 21h30, o jantar de Alexander chegou. Emma reconheceu o prato, uma porção de $45 de robalo chileno, selado na frigideira com risoto de trufas. Ela observou de sua posição no bar, enquanto o garçom o colocava diante dele com cerimônia cuidadosa. Alexander acenou uma vez, dispensando o garçom, e começou a comer com a mesma precisão metódica que parecia aplicar a tudo. Então, algo estranho aconteceu. A cabeça de Alexander inclinou-se ligeiramente para frente, sua mão soltando o garfo. A princípio, Emma pensou que ele estava simplesmente olhando para o telefone, mas então seus olhos se fecharam. Sua respiração se aprofundou, tornou-se rítmica. Em poucos instantes, ficou claro que Alexander Pierce havia adormecido em sua mesa. O restaurante pareceu prender a respiração coletiva. Emma viu Maria congelar no meio do passo, viu os outros garçons trocarem olhares de pânico. Isso nunca havia acontecido antes. Alexander Pierce não adormecia em público. Ele mal parecia humano o suficiente para precisar de sono. "Alguém deveria acordá-lo", sussurrou um dos ajudantes de garçom. "Você está louco?"
Maria retrucou. Se ele quis dormir, quem somos nós para perturbá-lo? Mas a atenção de Emma havia se voltado para outra coisa. Na mesa, parcialmente escondida pelo braço relaxado de Alexander, havia um prendedor de dinheiro. Mesmo à distância, ela podia ver a grossa pilha de notas de $100. Devia haver milhares de dólares ali, expostos na mesa de um restaurante público. Seu estômago se contorceu de desconforto. Isso parecia errado. Alexander Pierce era muitas coisas, segundo as fofocas do restaurante. Controlador, brilhante, exigente, mas descuidado não era uma delas. Homens que construíam impérios de bilhões de dólares não adormeciam em seus próprios restaurantes com milhares em dinheiro vulneráveis na mesa. Emma olhou ao redor da sala de jantar. A maioria dos clientes estava absorta em suas próprias conversas, mas ela notou um casal na mesa adjacente olhando para o prendedor de dinheiro com interesse não disfarçado. O homem inclinou-se para sussurrar algo à sua companheira e ambos olharam para a forma adormecida de Alexander. Algo no peito de Emma apertou. Talvez ela estivesse sendo paranoica. Talvez pessoas ricas fizessem esse tipo de coisa o tempo todo, testando a segurança de seus próprios estabelecimentos. Ou talvez Alexander Pierce estivesse simplesmente exausto, genuinamente adormecido, e alguém precisava protegê-lo de sua própria vulnerabilidade. Antes que pudesse se convencer a não fazer, Emma pousou a taça de vinho e se moveu em direção à mesa 7. Seu coração batia forte contra as costelas. Ela era a funcionária mais nova ali, aquela que deveria manter a cabeça baixa e não chamar atenção para si mesma. Mas ela não podia simplesmente ficar parada e assistir. Ao se aproximar, ela notou mais detalhes. O rosto de Alexander, geralmente tão austero e controlado, parecia mais jovem no sono. As linhas duras ao redor da boca haviam suavizado, e havia algo quase infantil na maneira como seu cabelo escuro caía sobre a testa. Sua respiração era profunda e regular, e por um breve momento, Emma sentiu uma estranha pontada de proteção por aquele homem que parecia carregar o peso de um império em seus ombros. Ela chegou à mesa e, cuidadosamente, movendo-se o mais silenciosamente possível, estendeu a mão para o prendedor de dinheiro. Seus dedos mal haviam se fechado em torno dele quando uma voz, fria e afiada como uma lâmina, cortou o ar. "O que exatamente você pensa que está fazendo?" A cabeça de Emma levantou-se abruptamente. Os olhos de Alexander estavam abertos e fixos nela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Aqueles olhos cinzentos não estavam sonolentos ou confusos. Eles estavam completamente alertas, completamente cientes e absolutamente furiosos. Emma começou, sua voz saindo quase como um sussurro. Ela ainda estava segurando o prendedor de dinheiro, percebeu com horror. Ela estava parada sobre a mesa de seu chefe, segurando o que devia ser pelo menos $5.000 em dinheiro, e ele a havia pegado em flagrante. Eu lhe fiz uma pergunta. Alexander sentou-se completamente, sua postura transformando-se de relaxada para predatória em um instante. O que você está fazendo com o meu dinheiro? Todos os olhos no restaurante estavam agora voltados para eles. Emma sentiu o calor subir pelo pescoço. Sentiu o peso de todos aqueles olhares. Era isso. Ela seria demitida, possivelmente presa. Sua grande aventura em Nova York terminaria em um fracasso espetacular. Eu estava tentando mantê-lo seguro, ela conseguiu dizer, sua voz mais forte agora, apesar do coração disparado. Ela colocou o prendedor de dinheiro cuidadosamente de volta na mesa, suas mãos firmes, embora sentisse que poderia se estilhaçar. Você adormeceu e estava simplesmente aqui. E eu vi outras pessoas olhando para ele e pensei, você pensou em roubá-lo? A voz de Alexander era mortalmente baixa. Não! A palavra saiu mais forte do que Emma pretendia. Eu ia guardá-lo atrás do bar até você acordar. Eu não estava roubando. Eu nunca faria isso. As pessoas dizem muitas coisas. Alexander recostou-se na cadeira,
estudando-a com aqueles olhos penetrantes. Você é nova aqui. Qual é o seu nome? Emma Martinez. Emma Martinez, ele repetiu como se estivesse testando como soava. E há quanto tempo você trabalha no Luminescence? 2 semanas. 2 semanas, ele ecoou. E nessas 2 semanas, alguém lhe explicou que os garçons não tocam nos pertences pessoais dos clientes. Nunca, por qualquer motivo. A mandíbula de Emma la apertou. Sim, ela estava errada tecnicamente, mas estava tentando ajudar, tentando fazer a coisa certa, e agora ele a estava tratando como uma criminosa. A injustiça disso acendeu algo desafiador em seu peito. Alguém lhe explicou que adormecer em um restaurante público com milhares de dólares na sua mesa é incrivelmente imprudente? Ela retrucou antes que pudesse se conter. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria soltou um pequeno som abafado de algum lugar atrás do bar. Emma viu um dos outros garçons dar um passo para trás como se esperasse uma explosão. Mas Alexander Pierce não explodiu. Em vez disso, algo piscou em seus olhos. Algo que poderia ter sido surpresa ou possivelmente diversão. Sumiu tão rapidamente que Emma não tinha certeza se havia visto mesmo. Você está demitida, ele disse categoricamente. As palavras foram como um golpe físico. Emma sabia que estava vindo, mas ouvi-las ainda a fez sentir um vazio no estômago. Sr. Pierce, você está demitida, ele repetiu levantando-se. Agora, ele era alto, ela percebeu, pelo menos 1,88, e a maneira como ele olhou para ela a fez se sentir incrivelmente pequena. Pegue suas coisas e saia. O RH enviará seu último contra-cheque. Isso não é justo. As mãos de Emma cerraram-se em punhos ao lado do corpo. Eu estava tentando ajudá-lo. Eu não preciso da sua ajuda, senhorita Martinez. Eu preciso de funcionários que sigam o protocolo e respeitem os limites. Você também não seguiu. Ele pegou o prendedor de dinheiro e o deslizou para o bolso com lentidão deliberada. Agora, por favor, saia antes que eu chame a segurança. Emma queria discutir mais, queria fazê-lo entender, mas a fria finalidade em sua expressão a deteve. Ela já tinha visto aquele olhar antes em Austin, nos olhos de pessoas que já tinham decidido e não viam razão para reconsiderar. Alexander Pierce não a ouviria, e continuar a lutar só tornaria aquela humilhação pior. Tudo bem, ela disse baixinho. Ela desamarrou o avental com os dedos trêmulos e o colocou na cadeira mais próxima. Espero que você nunca esteja em uma posição em que alguém esteja tentando ajudá-lo e você seja teimoso demais para ver isso. Ela caminhou em direção à sala dos funcionários com a cabeça erguida, recusando-se a deixá-lo ver o quão perto estava das lágrimas. Atrás dela, ouviu o restaurante lentamente voltar ao seu ritmo normal, conversas recomeçando em tons abafados. Maria pegou seu braço quando ela passou. Emma, sinto muito. Está tudo bem. Emma mentiu, gentilmente, soltando-se do aperto de Maria. Eu vou ficar bem. Mas enquanto pegava sua bolsa e jaqueta do armário, Emma não tinha certeza se aquilo era verdade. Ela havia vindo para Nova York com tanta esperança, tanta determinação para construir uma vida melhor. Ela havia economizado por 2 anos para bancar a mudança, trabalhado em turnos duplos para construir uma reserva suficiente para correr o risco. E agora, 2 semanas depois, estava desempregada porque havia tentado fazer a coisa certa. Emma empurrou a porta de saída dos funcionários para a fria noite de novembro, apertando sua jaqueta fina ao redor de si mesma. A estação de metrô ficava a 3 quarteirões de distância, e ela tinha exatamente $42 na carteira para durar até encontrar outro emprego. A realidade de sua situação começou a se instalar, pesada e sufocante. Ela havia percorrido meio quarteirão quando ouviu passos atrás dela. O corpo de Emma tensionou, sua mão movendo-se automaticamente para o spray de pimenta em sua bolsa. Mas quando ela se virou, não era um assaltante que ela encontrou. Era Alexander Pierce.
Ele havia vestido um casaco preto de aparência cara e estava caminhando em direção a ela com a mesma passada determinada que ela havia observado no restaurante. O coração de Emma começou a acelerar novamente. Wifa, Sorsem, bem, desta vez com confusão em vez de medo. Senhor Pierce, ela disse incerta. Ele parou a poucos metros de distância, as mãos nos bolsos do casaco, sua expressão ilegível à luz da rua. Você esqueceu o dinheiro das gorjetas do início da noite. É política do restaurante que você o receba, mesmo que seu emprego seja encerrado. Ele estendeu um envelope. Emma olhou para ele, depois para Alexander, procurando em seu rosto alguma pista sobre o que realmente estava acontecendo. Isso não fazia sentido. Ele acabara de demiti-la. Por que ele a seguiria para entregar dinheiro de gorjeta, que provavelmente somava menos de $50? Eu não entendo, ela disse lentamente. Não é complicado, senhorita Martinez. Este é o seu dinheiro. Pegue. Emma estendeu a mão e pegou o envelope, seus dedos roçando os dele por um segundo. Mesmo através de sua confusão, ela percebeu o quão quente era a mão dele, quão firme. Ela abriu o envelope e sua respiração falhou. Devia haver pelo menos $500 dentro. Isso não está certo, ela disse imediatamente, tentando devolvê-lo. Minhas gorjetas hoje foram talvez $40. Posso considerar como indenização então, Alexander a interrompeu. Sua voz ainda era fria, ainda distante, mas algo em seus olhos havia mudado. E talvez um reconhecimento de que você estava tentando ajudar, mesmo que tenha feito da maneira errada. Emma olhou para o dinheiro depois de volta para ele. Por que você realmente me demitiu? A pergunta pareceu surpreendê-lo. Eu lhe disse o porquê. Não, você me deu uma razão. Não é a mesma coisa. O aperto de Emma no envelope se apertou. Você armou tudo isso, não foi? Você não estava realmente dormindo. Você deixou aquele dinheiro lá de propósito, me testando a todos nós. A expressão de Alexander não mudou. Mas Emma viu o leve aperto ao redor de seus olhos que lhe disse que ela estava certa. Por quê? Ela insistiu. Por que testar seus próprios funcionários assim? Por um longo momento ele não disse nada. Então ele desviou o olhar, seus olhos fixos nas luzes distantes do horizonte de Manhattan. Porque a confiança precisa ser conquistada. Porque aprendi que as pessoas mostram sua verdadeira natureza quando pensam que ninguém está olhando. Porque na minha experiência, senhorita Martinez, a maioria das pessoas falha nesses testes. Mas eu não falhei, Emma disse baixinho. Eu tentei proteger sua propriedade. Isso não é falha. Não, Alexander concordou, seus olhos voltando para o rosto dela. Você não falhou, mas também não seguiu o protocolo. Nos meus restaurantes, o protocolo importa mais do que a integridade. O protocolo é a integridade. É a estrutura que mantém tudo funcionando sem problemas. Sem ele, há caos. Emma balançou a cabeça lentamente. Essa é a coisa mais fria que já ouvi. Pessoas não são máquinas, Sr. Pierce. Às vezes, a coisa certa a fazer não está no protocolo. Algo piscou no rosto de Alexander novamente. Aquela mesma breve fenda em sua compostura glacial. Talvez, mas a estrutura é o que eu consigo controlar. Os corações das pessoas, suas intenções, essas são variáveis que não consigo controlar. Havia algo na maneira como ele disse isso que fez a raiva de Emma vacilar. Ela olhou para ele, realmente olhou para ele, e viu além do terno caro e da postura fria, algo mais. Solidão, talvez, ou o tipo de cansaço que vinha de carregar muita responsabilidade por muito tempo. Isso parece uma maneira muito solitária de viver, ela disse suavemente. A mandíbula de Alexander apertou. Devo voltar ao restaurante. Espero que você encontre um emprego que lhe caia melhor, senhorita Martinez. Ele se virou para sair, e Emma soube que deveria simplesmente deixá-lo ir. Ela deveria pegar o dinheiro, encontrar outro emprego e esquecer Alexander Pierce e seu restaurante gelado. Mas algo a fez chamá-lo. Senhor Pierce. Ele parou, olhando por cima do ombro. Obrigada pelo dinheiro.
Você não precisava fazer isso. Pela primeira vez desde que ela o conhecera, a expressão de Alexander Pierce suavizou-se ligeiramente. Não era exatamente um sorriso, mas era algo próximo. Sim, eu precisava. Acredite ou não, eu aprecio o que você tentou fazer esta noite. Eu só queria que você tivesse feito de forma diferente. Então ele se foi, caminhando de volta para o Luminescence com as mãos nos bolsos e os ombros eretos contra a noite. Emma ficou ali por um longo momento, segurando o envelope e tentando entender o que acabara de acontecer. Então ela balançou a cabeça e começou a caminhar em direção ao metrô. Qualquer que fosse aquele estranho encontro, havia acabado agora. Ela provavelmente nunca mais veria Alexander Pierce. Ela não tinha como saber o quão errada estava essa suposição. 3 dias depois, Emma estava de volta a bater perna, seu currículo cuidadosamente elaborado em mãos e sua confiança pendurada por um fio. Ela havia se candidatado a 14 restaurantes, 3 cafeterias e 2 hotéis. A maioria nem sequer havia se dado ao trabalho de responder. Os que responderam disseram a mesma coisa, manteriam seu currículo arquivado. Manhattan era cara, e suas economias estavam desaparecendo mais rápido do que ela previra. O pequeno apartamento-estúdio que ela dividia com sua colega de quarto, uma estudante de enfermagem chamada Sophie, que trabalhava em turnos noturnos, custava mais por mês do que Emma havia ganhado em 2 meses de volta em Austin. Ela tinha exatamente 28 dias antes que sua parte do aluguel vencesse novamente, e a esse ritmo, estaria voltando para o Texas com o rabo entre as pernas. O pensamento fez seu estômago se revirar com algo próximo à dor. Ela havia prometido a si mesma que não falharia. Ela havia prometido a seu pai antes que ele falecesse 3 anos atrás, que faria algo de si mesma, que veria o mundo além de sua pequena cidade no Texas. Vir para Nova York havia sido sua maneira de cumprir essa promessa. Emma parou em um carrinho de café na esquina da Quinta Avenida, usando parte de seu dinheiro minguante para comprar uma xícara de café preto amargo. O vento de novembro cortava sua jaqueta e ela envolveu as 2 mãos na xícara de papel, buscando calor. Ela estava prestes a ir para sua próxima entrevista de emprego quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Emma hesitou, então atendeu. Alô? Senhorita Martinez. A voz era nítida, profissional e distintamente desconhecida. Aqui é Jennifer Walsh do Recursos Humanos da Pierce Industries. Você tem um momento? O coração de Emma começou a acelerar. Pierce Industries, a empresa de Alexander. Sim, tenho um momento. Excelente. O Sr. Pierce solicitou uma reunião com você esta tarde às 16 horas. Você estaria disponível? Emma quase deixou cair o café. Uma reunião sobre o quê? O Sr. Pierce não especificou os detalhes. Ele simplesmente pediu que eu agendasse a reunião. Posso confirmar sua presença? Uma dúzia de perguntas invadiu a mente de Emma. Por que Alexander queria se encontrar com ela? Ele a acusaria de algo? Exigiria o dinheiro da indenização de volta? Ou talvez, uma pequena voz esperançosa sussurrou, talvez ele fosse oferecer o emprego de volta. Senhorita Martinez, Jennifer a chamou. Sim, Emma ouviu-se dizer. Eu estarei lá. Maravilhoso. O endereço é 432 Park Avenue, 57º andar. A segurança estará à sua espera. A ligação caiu. Emma ficou ali na esquina, seu café esquecido, tentando processar o que acabara de acontecer. Após 3 dias de silêncio, Alexander Pierce queria vê-la. A questão era por quê. O edifício da Pierce Industries era impossível de não ver. Uma torre brilhante de vidro e aço que parecia tocar as nuvens. Emma parou do lado de fora às 15h45, olhando para cima e tentando acalmar seu coração acelerado. Ela havia se trocado, vestindo sua única roupa profissional, um vestido preto simples e sapatos de salto que Sophie lhe havia emprestado. Ela parecia apresentável, pelo menos. Se ela se sentia apresentável, era outra questão. O saguão era todo de mármore e arte moderna, o tipo de espaço projetado para intimidar.
Emma se aproximou da mesa de segurança com a maior confiança que pôde reunir. Emma Martinez, tenho um compromisso para as 16 horas com o Sr. Pierce. O segurança verificou o computador, depois assentiu. Identidade, por favor. Emma entregou sua carteira de motorista, recebeu um crachá de visitante em troca e foi direcionada a um conjunto específico de elevadores. O elevador em si era mais rápido do que qualquer um que ela já havia experimentado, subindo tão rapidamente que seus ouvidos estalaram. Quando as portas finalmente se abriram no 67º andar, ela saiu para uma área de recepção que parecia pertencer a uma revista de arquitetura. Uma mulher em um elegante terno cinza ergueu os olhos de trás de uma mesa curva. Senhorita Martinez? Sim, o Sr. Pierce está à sua espera. Siga-me. Emma a seguiu, seus saltos clicando nos pisos polidos, passando por salas de conferência com paredes de vidro e escritórios com vistas que se estendiam por toda a cidade. Os funcionários se moviam propositadamente pelo espaço, todos impecavelmente vestidos, todos parecendo que pertenciam. Emma sentia-se distintamente deslocada. Eles pararam em uma porta no final do corredor. A mulher bateu uma vez, depois abriu sem esperar por uma resposta. Senhorita Martinez, Sr. Pierce. Emma entrou e a porta se fechou suavemente atrás dela. Alexander estava de costas para ela, olhando para a linha do horizonte de Manhattan por uma janela do chão ao teto. Ele estava de camisa, seu paletó jogado em uma cadeira próxima. E por um momento, Emma ficou impressionada com o quão diferente ele parecia ali em seu próprio domínio. Menos controlado de alguma forma, mais humano. Obrigado por vir, ele disse sem se virar. Eu tinha a escolha? Emma perguntou, então imediatamente se arrependeu do tom defensivo. Alexander se virou então, e seus olhos cinzentos encontraram os dela com aquela mesma intensidade inquietante. Sempre há uma escolha, senhorita Martinez. Você escolheu vir aqui. Poderia ter ignorado a ligação. Verdade. Emma levantou o queixo, recusando-se a ser intimidada. Então, por que você me chamou aqui? Eu quero lhe oferecer um emprego. O que quer que Emma estivesse esperando não era aquilo. Ela olhou para ele, tentando determinar se era algum tipo de piada. Você me demitiu há 3 dias. Estou ciente disso. Você me chamou de violação de protocolo e me fez ser acompanhada para fora do seu restaurante. Eu me lembro, Alexander disse, um toque de diversão em sua voz. Você quer continuar listando meus erros ou gostaria de saber sobre o trabalho? Emma cruzou os braços. Estou ouvindo. Alexander foi até sua mesa pegando uma pasta de arquivos. Tenho pensado no que você disse sobre protocolo versus integridade, sobre fazer a coisa certa mesmo quando não está no manual. E percebi que talvez minha abordagem tenha sido muito rígida, muito focada no controle em detrimento do julgamento individual. Ele abriu a pasta, olhou algo dentro, depois voltou a olhá-la. Você tem um currículo interessante, senhorita Martinez. Diploma de associado em gestão hoteleira, 4 anos de experiência em restaurantes. Excelentes referências de todos os seus empregadores anteriores. Você é pontual, confiável e, de acordo com todos com quem conversei, tem instintos excepcionais para o atendimento ao cliente. Emma sentiu o calor subir às suas bochechas. Você me investigou. Eu investigo todos que trabalham para mim ou que possam trabalhar para mim. Alexander pousou a pasta. Aqui está minha proposta. Estou abrindo um novo restaurante em 3 meses. É meu projeto de paixão. Um espaço menor, mais íntimo, focado na culinária da fazenda à mesa e em um serviço excepcional. Preciso de alguém para ajudar a desenvolver os protocolos de serviço. Alguém que entenda tanto os requisitos técnicos quanto o elemento humano. Você quer que eu trabalhe nos protocolos? Emma não conseguiu tirar a ironia de sua voz. Eu pensei que eu era péssima em segui-los. Você é péssima em seguir os desnecessários. Alexander corrigiu.
Mas acho que você seria excelente em criar os necessários protocolos que sirvam à experiência do cliente, em vez de apenas a necessidade de controle da gerência. Era uma oferta tentadora, Emma teve que admitir. O tipo de oportunidade que realmente poderia impulsionar sua carreira, não apenas pagar o aluguel. Mas algo nisso não se encaixava. Por que eu? Ela perguntou. Você deve ter dezenas de candidatos qualificados com mais experiência. Eu tenho, Alexander concordou. Mas todos eles pensam como eu. Todos eles veem os restaurantes da maneira como eu os via, como sistemas a serem aperfeiçoados e controlados. Você os vê de forma diferente. Você vê as pessoas primeiro, o sistema depois. É isso que eu preciso. Emma o estudou, tentando ler além da compostura cuidadosa para o que realmente estava impulsionando essa oferta. O que aconteceu com o homem que me demitiu por não seguir o protocolo? Algo mudou na expressão de Alexander, uma fenda na armadura. Ele encontrou alguém que o lembrou por que ele entrou neste negócio em primeiro lugar, antes que se tornasse sobre impérios e resultados financeiros. Ele contornou a mesa, aproximando-se dela. Olha, eu sei que pareci frio na outra noite. Eu sei que fui injusto, mas eu construo paredes por uma razão, senhorita Martinez. Na minha experiência, no momento em que você deixa as pessoas se aproximarem demais, elas encontram maneiras de te desapontar. Essa é uma visão de mundo bastante cínica. É uma visão realista. A voz de Alexander estava baixa agora, quase cansada. Meu pai construiu esta empresa do nada. Ele confiou nas pessoas erradas, fez acordos com os parceiros errados, e isso quase destruiu tudo. Quando assumi, prometi a mim mesmo que nunca cometeria os erros dele. O controle tornou-se minha religião. A confiança tornou-se minha inimiga. Emma sentiu sua raiva suavizar-se apesar de si mesma. E agora? Agora estou me perguntando se talvez eu estive tão focado em proteger o que tenho que esqueci como crescer. Alexander passou a mão pelo cabelo. Um gesto tão incomumente vulnerável que Emma prendeu a respiração. Seu instinto naquela noite foi me proteger. Proteger minha propriedade, mesmo com um custo potencial para você. Isso é raro. Isso é valioso. E eu estava muito preso às minhas próprias regras para ver isso. Emma queria permanecer zangada com ele. Queria jogar a oferta de emprego na cara dele e sair com seu orgulho intacto. Mas olhando para ele agora, vendo o arrependimento genuíno em seus olhos, ela percebeu que não podia fazer isso. O que o trabalho realmente envolveria? Ela perguntou. O alívio piscou no rosto de Alexander tão rápido que ela quase perdeu. Você trabalharia diretamente comigo pelos próximos 3 meses. Visitaríamos o novo local, nos encontraríamos com a equipe de design, desenvolveríamos o modelo de serviço. Você teria a voz na contratação, treinamento, na experiência geral do cliente. Assim que abrirmos, você seria a assistente de gerente geral. Essa é uma responsabilidade enorme para alguém que foi demitida depois de 2 semanas. Sim, Alexander concordou. Por isso o salário refletiria essa responsabilidade. $70.000 anuais, mais benefícios e bônus de desempenho. A respiração de Emma falhou. 70 mil. Isso era mais do que o dobro do que ela ganhava em Austin, mais do que ela ousara esperar em seu primeiro emprego em Nova York. Isso é generoso, ela conseguiu dizer. É justo, Alexander corrigiu. E é o que a posição merece. O que você merece se estiver disposta a correr o risco. Emma olhou para ele, realmente olhou para ele, tentando decidir. Essa era exatamente o tipo de oportunidade que ela havia vindo para Nova York para encontrar. Mas também significava trabalhar de perto com um homem que era brilhante e cativante e absolutamente aterrorizante em sua intensidade. Vou precisar de uma condição, ela se ouviu dizer. Alexander levantou uma sobrancelha. Qual? Honestidade. Se vamos trabalhar juntos, preciso que você seja direto comigo. Sem mais testes, sem mais jogos, apenas comunicação direta. Por um longo momento, Alexander não disse nada. Então,
Lentamente ele assentiu. Isso é justo. Posso fazer isso. Então, eu aceito. O sorriso que cruzou o rosto de Alexander era pequeno, mas genuíno. O primeiro sorriso real que Emma vira dele. Transformou todo o seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem e consideravelmente menos intimidante. Excelente. Pode começar na segunda-feira? Segunda-feira funciona. Bom, Alexander estendeu a mão. Bem-vinda a Pierce Industries, senhorita Martinez. Emma pegou a mão dele, sentindo o calor e a força de seu aperto. Emma, se vamos trabalhar juntos, você deve me chamar de Emma. Emma, Alexander repetiu, e algo na maneira como ele disse o nome dela fez seu coração pular. Eu sou Alexander, e acho que esta será uma colaboração interessante. Ao sair do escritório dele 20 minutos depois, contrato em mãos e a cabeça girando, ela não pôde deixar de pensar que ele estava certo. Trabalhar com Alexander Pierce definitivamente seria interessante. A questão era se interessante seria o suficiente para preencher a lacuna entre a necessidade dele de controle e seu instinto de compaixão. Só o tempo diria. A primeira semana de trabalho com o Alexander não foi nada como Emma esperava. Ela havia antecipado reuniões em salas de conferência, apresentações formais, talvez algumas sessões de treinamento com o RH. Em vez disso, Alexander parecia operar por instinto e intensidade, puxando-a para seu mundo com mal um momento para respirar. A manhã de segunda-feira começou às 6 horas da manhã, com uma mensagem de texto. Café no Greystone. Precisamos falar sobre a visão. 7 horas em ponto. Emma chegou à cafeteria sofisticada às 6h55, ainda tentando acordar, e encontrou Alexander já lá com seu laptop aberto e 3 cadernos diferentes espalhados pela mesa. Ele olhou para cima quando ela se aproximou e ela foi atingida novamente por como aqueles olhos cinzentos pareciam ver tudo. Você está adiantada. Bom, ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Eu pedi um cappuccino para você. É o que você bebe, certo? Emma deslizou para a cadeira, surpresa. Como você sabia disso? Eu presto atenção. Alexander fechou o laptop e se concentrou inteiramente nela. Aquele olhar intenso fazendo-a sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Antes de começarmos a trabalhar no novo restaurante, preciso entender como você pensa. Me conte sobre sua experiência ideal de jantar. Não como funcionária, mas como convidada. Pelas próximas 2 horas, eles conversaram. Alexander fazia perguntas, desafiava suas suposições, a impulsionava a articular coisas que ela nunca havia colocado em palavras. O que tornava uma refeição memorável? Qual era a diferença entre um bom serviço e um serviço excepcional? Quando a atenção aos detalhes cruzava a linha de ser intrusiva, Emma se viu abrindo-se de maneiras que não esperava, falando sobre a lanchonete favorita de seu pai em Austin, sobre como o dono conhecia o nome de todos e lembrava seus pedidos habituais, sobre como a comida era simples, mas feita com carinho, e como isso importava mais do que qualquer estrela Michelin. Isso é o que falta na maioria dos restaurantes de alta qualidade, Alexander disse pensativamente, fazendo anotações em um de seus cadernos. Estamos tão focados na perfeição que esquecemos a conexão. Fazemos as pessoas se sentirem impressionadas, mas não acolhidas. Exatamente. Emma concordou, surpresa com a perspicácia dele. Seus restaurantes são lindos e a comida é incrível, mas parecem distantes, como museus que você está visitando em vez de lugares onde você pertence. Ela esperava que ele se ofendesse, mas em vez disso, Alexander assentiu lentamente. É isso que eu quero mudar com este novo lugar. Quero que as pessoas se sintam em casa, apenas em uma casa com comida e vinho excepcionais. Então você precisa começar com a equipe, Emma disse. São eles que criam esse sentimento.
Você não pode treinar as pessoas para serem calorosas e acolhedoras se você as trata como peças intercambiáveis. Alexander olhou para ela por um longo momento, algo ilegível em sua expressão. Você está certa, por isso vou precisar que você cuide da contratação. Quero que você encontre pessoas que entendam, que compreendam que isso é mais do que apenas pegar pedidos e servir comida. É muita confiança para colocar em alguém que você demitiu há 2 semanas. Sim, Alexander concordou. Mas estou começando a aprender que a confiança é um risco que vale a pena correr, pelo menos com as pessoas certas. O resto da semana seguiu um padrão semelhante. Reuniões matinais em cafeterias ou locais de café da manhã, tardes passadas visitando o novo restaurante no Brooklyn, ou reunindo-se com designers e arquitetos, noites revisando orçamentos e propostas de menu. Alexander trabalhava em um ritmo exaustivo, mas estimulante, e Emma se viu à altura. Eles discordavam em quase tudo no início. Emma queria uma iluminação mais quente. Alexander insistia em luminárias austeras e modernas. Ela pressionava por assentos confortáveis. Ele queria o minimalismo elegante. Mas gradualmente eles encontraram um ritmo, uma maneira de se desafiarem que levava a soluções que nenhum dos dois havia considerado sozinho. E se usarmos lâmpadas LED de tom quente nas luminárias modernas? Alexander sugeriu durante um debate particularmente acalorado. Mantemos a estética clean, mas suavizamos a atmosfera e adicionamos almofadas às cadeiras minimalistas. Emma rebateu. Design moderno, experiência confortável. O raro sorriso de Alexander apareceu. Está vendo, estamos aprendendo a ceder. Mas não era apenas o trabalho que era intenso. Havia algo mais crescendo entre eles. Uma tensão que Emma não conseguia identificar. Ela pegava Alexander olhando para ela às vezes, sua expressão desprotegida, e algo em seu peito se apertava. Ou suas mãos se roçavam ao revisar documentos e ela sentia um choque de eletricidade que parecia pairar no ar entre eles. Ela dizia a si mesma que era apenas a intensidade de trabalhar tão de perto, que a atração que ela sentia era natural, mas sem significado, um subproduto da proximidade e do propósito compartilhado. Alexander Pierce era seu chefe, seu empregador, e ele ainda era emocionalmente fechado, apesar de sua recente disposição em ceder em escolhas de design. Então a quinta-feira aconteceu e tudo mudou. Eles estavam no local do Brooklyn, um armazém convertido com belos tijolos expostos e tetos altos. Emma estava tirando medidas para o layout das mesas quando seu telefone tocou. Ela olhou para a tela e sentiu o estômago despencar. Hospital Regional de Austin. Preciso atender isso, ela disse rapidamente, saindo para o corredor. Alô, é Emma Martinez? A voz da enfermeira era profissionalmente gentil, o que de alguma forma a tornava pior. Sim, é Emma. Estou ligando sobre sua mãe, Patrícia Martinez. Ela foi internada na sala de emergência. Ela desmaiou no trabalho. Precisamos que você venha o mais rápido possível. O mundo pareceu inclinar-se para o lado. A mãe de Emma morava em Austin. Emma estava em Nova York, a mais de 2.412 quilômetros de distância. O que aconteceu? Ela está bem? O médico precisará falar com você sobre os detalhes. Em quanto tempo você pode chegar aqui? A mente de Emma disparou, calculando tempos de voo e custos. Posso pegar um voo esta noite. Chegarei amanhã de manhã. Ela encerrou a ligação e ficou ali por um momento, tentando processar, tentando pensar. Sua mãe estava doente. Sua mãe estava no hospital e Emma estava do outro lado do país com mau dinheiro suficiente em suas economias para cobrir uma passagem aérea de emergência. Emma. Ela ergueu os olhos para encontrar Alexander parado na porta. Preocupação estampada em seu rosto. O que há de errado? É minha mãe. Ela está no hospital em Austin. Eu tenho que ir. Emma ouviu sua voz tremer e tentou estabilizá-la. Sinto muito. Eu sei que temos reuniões amanhã, mas preciso parar. Alexander a interrompeu gentilmente. Ele se aproximou e Emma percebeu que suas mãos tremiam. Claro, você precisa ir.
Sua mãe é o que importa. As reuniões podem esperar. Vou precisar usar alguns dias pessoais. Eu sei que acabei de começar, mas... Emma! A voz de Alexander era firme agora, o executivo cortando seu pânico. Me ouça. Tire o tempo que precisar. Seu emprego estará aqui quando você voltar. Agora, qual é o próximo voo para Austin? Emma pegou o telefone com os dedos trêmulos, verificando os horários dos voos. Tem um às 21. Se eu sair agora, consigo pegar. Ok, Alexander já estava pegando o próprio telefone. Vá para casa. Arrume uma mala. Farei com que um carro te pegue às 19h30. Alexander, eu posso pegar o metrô. Emma. Ele olhou para ela, e a suavidade em seus olhos apertou sua garganta. Por favor, deixe-me ajudar. Ela assentiu, não confiando em sua voz. Ela voltou para seu apartamento no piloto automático, jogou roupas em uma mala sem realmente ver o que estava pegando. Sophie estava no trabalho, então Emma deixou-lhe um bilhete e tentou não pensar nos piores cenários. Às 19h30 em ponto, houve uma batida na porta. Emma pegou sua mala esperando um motorista. Em vez disso, abriu a porta e encontrou o próprio Alexander, parado ali de jeans e suéter escuro, não parecendo em nada o bilionário empresário e parecendo tudo como apenas um homem. "O que você está fazendo aqui?" Emma perguntou. "Estou te levando para o aeroporto." Ele estendeu a mão para a mala dela. "Vamos, o trânsito vai estar terrível." Emma o seguiu até a rua onde um carro preto elegante estava esperando. Mas em vez de um motorista, Alexander mesmo deslizou para trás do volante. "Você não precisa fazer isso", Emma disse enquanto ele entrava no trânsito. "Eu sei." Alexander olhou para ela, depois de volta para a estrada. "Mas eu quero." Eles dirigiram em silêncio por alguns minutos, as luzes da cidade passando pelas janelas. Emma tentou se controlar, tentou não pensar em todas as coisas que poderiam estar erradas com sua mãe. Mas sua mente continuava girando e ela sentiu as lágrimas começando a se acumular em seus olhos. "Ela me criou sozinha." Emma se ouviu dizer. "Meu pai morreu quando eu tinha 23 anos. Ataque cardíaco completamente inesperado. E a mamãe, ela simplesmente continuou trabalhando. Continuou sendo forte. Ela sempre me dizia que eu precisava seguir meus sonhos, para não deixar a morte dele me diminuir. Foi por isso que vim para Nova York, porque ela acreditava que eu poderia fazer mais do que apenas sobreviver. Ela queria que eu prosperasse." "Ela parece uma mulher incrível", Alexander disse baixinho. "Ela é." Uma lágrima escapou, rolando pela bochecha de Emma. "Ela tem que ficar bem. Não posso perdê-la também." Alexander estendeu a mão e pegou a dela. O gesto foi simples, descomplicado, mas ancorou Emma no momento. A mão dele era quente e sólida, e ela se agarrou como a uma tábua de salvação. "Eu também perdi meu pai", Alexander disse depois de um momento. "Há 2 anos. Câncer de pâncreas, rápido e brutal." O aperto dele na mão dela se apertou. Ele construiu tudo do nada. E eu passei tantos anos com raiva dele por não ser cuidadoso o suficiente, ou se acha e até por confiar nas pessoas erradas. Pensei que sabia mais do que ele. Pensei que meu jeito era mais inteligente. "E agora?" Emma perguntou suavemente. "Agora eu gostaria de ter passado menos tempo com raiva e mais tempo apenas sendo filho dele." A voz de Alexander era rouca de emoção. Ele não era perfeito, mas amava o que fazia. Amava conectar-se com as pessoas, construir algo que importava. E eu peguei esse legado e o transformei em uma máquina. Pensei que estava honrando, mas na verdade estava apenas me protegendo de sentir o que ele sentia. A vulnerabilidade de se importar. Emma apertou a mão dele. "Você está mudando isso agora, o novo restaurante. É mais como ele teria querido, não é?" "Sim", Alexander concordou. "Sim, é. E eu tenho você para agradecer por isso, Emma. Você me lembrou do que importa." Eles chegaram ao JFK e Alexander insistiu em acompanhá-la até a segurança. No posto de controle, ele tirou um envelope do casaco e o entregou nas mãos dela.
O que é isso? Emma perguntou. Abra mais tarde. E Emma. Ele acariciou seu rosto gentilmente, o polegar limpando uma lágrima que ela não havia percebido que caíra. Sua mãe vai ficar bem. Ela criou uma filha que é corajosa o suficiente para perseguir seus sonhos em uma nova cidade e forte o suficiente para enfrentar chefes difíceis. Isso exige uma mulher incrível. Emma sentiu algo se abrir em seu peito. Sem pensar, ela deu um passo à frente e o abraçou. Por um segundo, Alexander se tensionou como se o gesto o tivesse surpreendido. Mas então seus braços a envolveram, sólidos e fortes. Obrigada, ela sussurrou contra o peito dele. A qualquer hora, ele murmurou em seus cabelos. Me ligue quando souber algo. Ligarei. No avião, Emma finalmente abriu o envelope. Dentro havia um cheque de $5.000 e um bilhete na caligrafia precisa de Alexander. Para despesas médicas ou o que precisar. Sem discussões. É o que os amigos fazem. Amigos. Emma olhou para a palavra, para o cheque, para a evidência de que Alexander Pierce era muito mais do que o bilionário frio que ele fingia ser. E ela percebeu com clareza surpreendente que em algum lugar entre as discussões sobre luminárias e as revisões de orçamento tarde da noite, ela havia começado a se apaixonar por ele. A questão era se ele sentia o mesmo ou se ela era apenas mais uma funcionária para quem ele estava sendo generoso. De qualquer forma, Emma sabia que quando voltasse para Nova York, tudo entre eles seria diferente. Ela só precisava descobrir se diferente significava melhor ou se significava complicado demais para consertar. A mãe de Emma ia ficar bem. O médico disse que era desidratação severa combinada com exaustão e níveis perigosamente baixos de açúcar no sangue. Patrícia Martinez estava trabalhando em turnos duplos na escola primária, onde era gerente de refeitório, tentando economizar para o que ela chamava de seu fundo de aposentadoria. Mas o que Emma suspeitava ser, na verdade, um fundo para ajudar a filha a ter sucesso em Nova York. Você está se matando de trabalhar por mim, Emma disse da cadeira ao lado da cama do hospital de sua mãe. Era sábado de manhã, 48 horas desde que ela chegara a Austin, e o alívio de saber que sua mãe se recuperaria havia dado lugar à culpa. Não seja dramática, Mirra, Patrícia disse, embora seu sorriso fosse fraco. Ela parecia menor na cama do hospital, mais velha que seus 58 anos. Eu só esqueci de almoçar e tomar café da manhã, e talvez o jantar na noite anterior. Mãe, estou bem agora. Os médicos vão me dar alta amanhã e você precisa voltar para Nova York para aquele seu emprego chique. Patrícia apertou a mão de Emma. Me conte mais sobre esse Alexander Pierce. Você o mencionou pelo menos 15 vezes desde que chegou aqui. Emma sentiu o calor subir às suas bochechas. Ele é meu chefe. Eu te contei sobre o projeto do restaurante. Você me contou sobre o projeto. Você não me contou que seus olhos brilham quando você diz o nome dele. Eles não brilham. Emma Maria Martinez, eu te criei. Conheço esse olhar. Os olhos de Patrícia, tão parecidos com os de Emma, eram afiados apesar do cansaço. Você se importa com ele. Emma pensou em negar, mas sua mãe sempre fora capaz de ver através de suas mentiras. Acho que estou me apaixonando por ele, mãe. O que é bobo porque ele é meu chefe e um bilionário, e somos de mundos completamente diferentes. Seu pai era mecânico, e eu era auxiliar de professora quando nos conhecemos. Patrícia disse suavemente. Mundos diferentes não importam quando duas pessoas se encaixam. Mas e se não nos encaixarmos? E se eu estiver apenas lendo demais a bondade? Patrícia ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto da filha. Ele lhe deu alguma razão para pensar que você é apenas uma funcionária para ele? Emma pensou na maneira como Alexander a levara ao aeroporto, na maneira como ele segurara sua mão no carro, no cheque e no bilhete que a chamava de amiga. Eu não sei. Talvez ele seja difícil de ler. Então, quando você voltar para Nova York, encontre uma maneira de perguntar a ele. A vida é muito curta para talvez enhecer minha filha. Acredite em mim, eu sei.
Emma ficou em Austin até o domingo à noite, certificando-se de que sua mãe estivesse realmente estável e tivesse amigos que pudessem visitá-la. Ela também teve uma conversa franca com Patrícia sobre cuidar melhor de si mesma, o que sua mãe aceitou com surpreendente graciosidade. No voo de volta para Nova York, o telefone de Emma tocou com uma mensagem de Alexander. Como está sua mãe? Muito melhor. Voltando esta noite. Obrigada novamente por tudo. A resposta dele veio rapidamente. Fico feliz em saber. Tire amanhã para descansar. Nos encontramos na terça, mas Emma não queria tirar a segunda-feira de folga. Ela queria vê-lo para descobrir o que estava acontecendo entre eles. Então, na manhã de segunda-feira, ela apareceu no Greystone Coffee com 2 cappuccinos e a determinação de ser corajosa. Alexander ergueu os olhos do laptop, a surpresa piscando em seu rosto. Emma, eu disse para você tirar o dia de folga. Eu sei, mas eu queria te ver. Ela colocou um dos cappuccinos na frente dele e deslizou para a cadeira à sua frente. Está tudo bem? Algo mudou em sua expressão, tornando-se mais suave. Sim, está mais do que bem. Eles conversaram sobre a mãe dela, sobre o hospital, sobre a culpa de Emma por estar tão longe. Alexander ouviu como sempre fazia, com total concentração, fazendo as perguntas certas e, de alguma forma, sabendo quando ela precisava de conselho e quando apenas precisava conversar. Tenho pensado, Alexander disse quando ela terminou, no restaurante, no cronograma. Temos nos esforçado muito e acho que ambos precisamos de uma pausa. E se tirássemos alguns dias e fôssemos para o interior? Há um lugar da fazenda à mesa no Vale do Hudson que eu queria conhecer, ver como eles fazem as coisas. Poderíamos fazer uma viagem de pesquisa. O coração de Emma pulou. Uma viagem de pesquisa? Sim. Ficaríamos em uma pousada próxima, visitaríamos algumas fazendas, comeríamos no restaurante, veríamos o que podemos aprender de lugares que já estão fazendo o que queremos fazer. Ele fez uma pausa e, pela primeira vez desde que ela o conhecera, Alexander pareceu incerto. A não ser que você prefira não. Sei que é muito tempo juntos fora do escritório. Eu gostaria disso, Emma disse rapidamente. Quando iríamos? Este fim de semana, de sexta a domingo. Ok, sim, vamos fazer isso. O sorriso de Alexander era genuíno e caloroso, transformando todo o seu rosto. Bom, farei os arranjos. A semana passou em um borrão de antecipação e nervosismo. Emma se pegava olhando no espelho mais do que o normal, perguntando o que levar, tentando determinar se este fim de semana era realmente apenas uma viagem de pesquisa ou algo mais. Alexander parecia mais relaxado perto dela agora, suas conversas fluindo facilmente entre tópicos de trabalho e pessoais. Na tarde de sexta-feira, Alexander a pegou em um carro diferente do habitual, um Range Rover azul escuro que parecia feito para estradas rurais em vez de ruas de Manhattan. Emma entrou com sua mala de fim de semana, tentando ignorar a agitação em seu estômago. Pronta? Alexander perguntou. Pronta. A viagem levou 2 horas, deixando a cidade para trás em troca de colinas ondulantes e cores outonais que tiraram o fôlego de Emma. Eles conversaram durante todo o caminho sobre música, filmes e memórias de infância. Emma descobriu que Alexander havia crescido em Connecticut, filho único de pais ambiciosos que esperavam que ele assumisse os negócios da família. Ele havia cumprido, mas em algum momento o dever havia substituído a paixão. É isso que eu quero que o novo restaurante seja, ele disse enquanto eles passavam por um trecho particularmente bonito de bordos vermelhos e dourados. Um retorno à paixão, a razão pela qual meu pai começou a cozinhar em primeiro lugar, porque ele amava reunir as pessoas em torno da comida. Acho que ele se orgulharia do que você está construindo, Emma disse suavemente. Alexander olhou para ela, seus olhos cinzentos quentes. Eu espero que sim. A pousada era uma fazenda convertida com varandas amplas e vistas para as montanhas. Alexander havia reservado 2 quartos, Emma notou.
o que era ao mesmo tempo reconfortante e ligeiramente decepcionante. Eles fizeram o check-in separadamente e depois se encontraram na varanda para taças de vinho, enquanto o sol se punha sobre o vale. Isso é lindo, Emma disse, encolhida em uma cadeira de balanço com um cobertor no colo. Novembro era mais frio aqui do que na cidade, o ar fresco e limpo. Sim, Alexander concordou. Mas quando Emma olhou, ele estava olhando para ela, não para o pôr do sol. O sábado foi gasto visitando fazendas e conversando com agricultores sobre suas relações com restaurantes locais. Eles aprenderam sobre produtos sazonais, sobre os desafios da agricultura sustentável, sobre a paixão necessária para escolher essa vida em vez de caminhos mais fáceis. Emma observou Alexander fazer anotações, fazer perguntas, engajar-se com um interesse genuíno que fez seu coração inchar. Naquela noite, eles visitaram o restaurante da Fazenda à Mesa, que Alexander havia mencionado. Um pequeno lugar chamado Harvest, com vigas expostas e mesas comunitárias. A comida era incrível. Ingredientes simples preparados com um cuidado óbvio. Mas o que mais impressionou Emma foi a atmosfera. A maneira como os garçons conheciam os clientes habituais pelo nome. A maneira como estranhos na mesa comunitária estavam compartilhando pratos e conversas na sobremesa. É isso que eu quero, Alexander disse baixinho, observando o ambiente com algo como fome nos olhos. Esse sentimento de que todos aqui fazem parte de algo maior do que apenas uma refeição. Então é isso que vamos construir, Emma disse, querendo dizer isso. Depois do jantar, eles voltaram a pé para a pousada sob estrelas mais brilhantes do que Emma vira em anos. O silêncio do campo era profundo, quebrado apenas pelo som de seus passos e por pássaros noturnos distantes. Emma, Alexander disse de repente, parando no meio da estrada. Preciso te dizer algo. O coração de Emma começou a acelerar. Ok, este fim de semana não é apenas sobre pesquisa. Quer dizer, a pesquisa é real e valiosa, mas não é por isso que eu queria você aqui. Ele passou a mão pelo cabelo. Um gesto que ela havia aprendido significava que ele estava se preparando para algo difícil. Tenho tentado manter limites profissionais com você. Você trabalha para mim e eu sou seu chefe. E há dinâmicas de poder a serem consideradas. Mas a verdade é que estou falhando espetacularmente nesses limites. Alexander, deixe-me terminar. Ele a interrompeu gentilmente. Desde a noite em que você tentou proteger meu dinheiro no restaurante. Você tem desafiado tudo o que eu pensava saber sobre como conduzir minha vida. Você me faz querer ser menos controlado, mais humano. Você me faz querer correr riscos que evitei por anos. E em algum lugar no meio de todos os nossos debates sobre luminárias e protocolos de serviço, comecei a me apaixonar por você. A respiração de Emma falhou. Você se apaixonou? Sim. Alexander deu um passo à frente. Perto o suficiente para que ela pudesse ver a vulnerabilidade em seus olhos. E eu sei que isso é complicado. Sei que sou seu chefe e isso pode ser confuso e inapropriado. Então, se você não sente o mesmo, podemos fingir que nunca disse isso. Podemos voltar a apenas trabalhar juntos. Mas eu precisava que você soubesse. Eu precisava ser honesto. Emma pensou nas palavras de sua mãe. A vida é muito curta para talvez ser. Ela pensou em todos os momentos nas últimas semanas em que sentira essa conexão crescendo, em que se perguntara se estava imaginando. Ela não estava imaginando. Eu também estou me apaixonando por você, ela disse, e viu a expressão dele se transformar de nervosa para esperançosa. Faz algum tempo. Eu só não achava que alguém como você jamais veria alguém como eu dessa forma. Alguém como eu. Alexander estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Seu toque gentil. Emma, você é a pessoa mais corajosa e genuína que já conheci. Você entrou no meu restaurante com nada além de determinação e coração. E de alguma forma conseguiu mudar tudo sobre como eu vejo o mundo. Se alguma coisa, sou eu quem deveria estar me perguntando como tive tanta sorte.
Emma sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Então, o que fazemos agora? Agora, Alexander disse, segurando o rosto dela com as duas mãos. Eu realmente gostaria de beijar você, se estiver tudo bem. Está mais do que bem, Emma sussurrou. Quando os lábios dele encontraram os dela, foi suave, doce e perfeito. As mãos de Emma encontraram o caminho para o peito dele, sentindo seu coração acelerar tão rápido quanto o dela. O beijo se aprofundou, tornou-se mais urgente, e Emma sentiu como se tudo em sua vida tivesse levado a este momento, a este homem, a este sentimento de finalmente voltar para casa. Quando eles finalmente se separaram, Alexander encostou a testa na dela. Eu quero fazer isso direito, Emma. Eu quero te levar para sair e fazer o jantar para você e te mostrar todas as partes de mim que eu tenho escondido. Mas também preciso que você saiba que não sou bom nisso. Relacionamentos, vulnerabilidade, tudo isso. Eu vou errar, eu também, Emma disse, sorrindo através das lágrimas. Mas talvez possamos errar juntos e descobrir as coisas enquanto avançamos. Eu gosto desse plano. Alexander a beijou novamente, mais suave desta vez. Fique comigo esta noite. Apenas para dormir, ele acrescentou rapidamente. Eu só quero te abraçar. Emma assentiu e eles caminharam de mãos dadas de volta para a pousada. Fiel à sua palavra, eles passaram a noite abraçados no quarto de Alexander, conversando até as primeiras horas da manhã sobre seus sonhos, medos e tudo mais. Emma adormeceu com a cabeça em seu peito, ouvindo seu batimento cardíaco, sentindo-se mais segura do que em anos. O domingo de manhã trouxe café da manhã na varanda, conversas preguiçosas e beijos roubados que faziam o coração de Emma doer. A viagem de volta a Nova York pareceu muito curta, ambos relutantes em retornar à realidade e todas as suas complicações. O que dizemos às pessoas no trabalho? Emma perguntou, enquanto eles enfrentavam o trânsito da cidade. A verdade, Alexander disse, pegando a mão dela, que estamos juntos, que sou louco por você, e que qualquer um que tiver um problema com isso pode resolver comigo diretamente. Emma riu. Bem a sua cara de CEO. Tenho meus momentos. Ele levou a mão dela aos lábios, beijando seus nós dos dedos. Mas, sério, Emma, quero que isso funcione. O que for preciso, quaisquer ajustes que precisarmos fazer, eu quero nós. Eu também, Emma disse, e ela quis dizer isso com todo o seu ser. Ela não tinha como saber que dentro de uma semana, esse compromisso seria testado de maneiras que nenhum dos dois esperava. O problema começou com um telefonema na manhã de quarta-feira. Emma estava no local do Brooklyn, finalizando os arranjos das mesas com a equipe de design, quando Alexander ligou. A tensão em sua voz foi imediata e preocupante. Emma, preciso que você venha ao escritório agora. O que há de errado? Apenas venha, por favor. A viagem do Brooklyn para Manhattan pareceu interminável. A mente de Emma disparava com possibilidades, cada uma pior que a anterior. Quando ela chegou a Pierce Industries, seu estômago estava embrulhado. A assistente de Alexander parecia sombria ao direcionar Emma diretamente para o escritório dele. Lá dentro, Alexander estava perto da janela, sua postura rígida com raiva mal contida. Uma mulher que Emma não reconhecia estava sentada em uma das cadeiras, perfeitamente composta em um caro terno cinza. Emma, esta é Victoria Chen, Alexander disse, sua voz tensa. Ela é membro do conselho da Pierce Industries. Victoria, esta é Emma Martinez. O sorriso de Victoria era afiado e frio. A namorada. Que conveniente que você esteja aqui. As defesas de Emma subiram imediatamente. Sinto muito. Do que se trata isso? Tratasse de um conflito de interesses, Victoria disse suavemente. Alexander informou o conselho que está em um relacionamento romântico com uma funcionária. Uma funcionária que, por coincidência, recebeu uma posição significativa e um salário generoso, apesar da experiência mínima. Isso não é justo, Emma começou, mas Alexander levantou a mão. Eu expliquei o cronograma, ele disse, ainda sem olhar para Emma.
que contratei Emma por suas habilidades e perspicácia e que nosso relacionamento se desenvolveu depois. Momento conveniente, Victoria observou. Mas, independentemente do cronograma, Alexander, você conhece a política da empresa. Relacionamentos românticos entre supervisores e subordinados criam problemas de responsabilidade. O conselho está preocupado. Emma sentiu gelo se instalar em seu peito. O que você está dizendo? Victoria se virou para ela com falsa simpatia. Estou dizendo que um de vocês precisa se afastar do projeto do restaurante. Ou Alexander se retira, o que seria prejudicial ao sucesso do projeto, ou você renuncia ao seu cargo. Não. A voz de Alexander era aguda. Já discutimos isso, Victoria. Emma é essencial para este projeto. Sua visão, sua perspicácia é o que está tornando este restaurante diferente de todos os meus outros. Você não pode pedir que ela saia. Então você precisa terminar o relacionamento pessoal, Victoria disse categoricamente. Ou podemos discutir sua remoção do projeto. O conselho não arriscará um processo porque você se apaixonou por uma funcionária. Emma observou a mandíbula de Alexander apertar, viu as paredes que ela tanto trabalhou para derrubar começarem a se reconstruir. Era disso que ele tinha medo o tempo todo. Essa vulnerabilidade, essa exposição, esse momento em que se importar com alguém poderia ser usado contra ele. Preciso falar com Emma sozinho, Alexander disse. Victoria se levantou, alisando a saia. Você tem até sexta-feira para apresentar uma solução. Caso contrário, o conselho tomará a decisão por você. Ela acenou para Emma toda a falsa polidez. Um prazer conhecê-la, senhorita Martinez. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio foi ensurdecedor. Alexander ainda não havia olhado para Emma, seu olhar fixo na linha do horizonte de Manhattan. Alexander, Emma disse suavemente. Eu sabia que isso aconteceria. Sua voz estava vazia. Eu sabia que me envolver era um risco, e fiz isso de qualquer maneira. Deixei-me ser egoísta. Amar alguém não é egoísmo. É quando custa tudo pelo que você trabalhou. Finalmente ele se virou para encará-la. E a angústia em seus olhos fez o coração de Emma rachar. O conselho está certo, Emma. Isso é um conflito de interesses. Se continuarmos este relacionamento, isso nos coloca em uma posição impossível. Então, o que você está dizendo? A voz de Emma era quase um sussurro. Estou dizendo que talvez tenhamos ido rápido demais. Talvez devêssemos ter sido mais cuidadosos, mais profissionais. Alexander passou as mãos pelo cabelo e Emma reconheceu o gesto agora pelo que era. Sua tentativa de recuperar o controle quando tudo parecia caótico. Não posso perder este projeto. É minha chance de honrar o legado de meu pai, de construir algo que importa. Mas também não posso pedir que você desista de sua posição. Você não está pedindo, Emma disse, a garganta apertada. Estou oferecendo. Alexander, o restaurante foi seu sonho primeiro. Eu posso me afastar. Posso encontrar outro emprego? Não. A palavra era firme. Você merece esta oportunidade. Você trabalhou por ela, a conquistou. Não vou deixar você sacrificar sua carreira por mim. Então o que fazemos? Emma sentiu as lágrimas se acumulando, mas se recusou a deixá-las cair. Porque parece que você está dizendo que temos que escolher entre o restaurante e nós. O silêncio de Alexander foi resposta suficiente. Emma sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Entendo. Então, quando você disse que queria fazer isso funcionar, não importa o quê, você quis dizer desde que fosse conveniente, desde que não lhe custasse nada realmente importante. Isso não é justo, Emma? Não é? A voz dela subiu, a raiva se misturando com a mágoa. No momento em que as coisas ficam difíceis, no momento em que você realmente precisa arriscar algo, você se retrai para suas paredes. Você me disse que era ruim em relacionamentos, Alexander. Mas eu não percebi que você quis dizer que desistiria no primeiro obstáculo real.
Isso não é apenas um obstáculo, Alexander retrucou, sua própria raiva era aflorando. Esta é minha empresa, o trabalho da minha vida. Você está em Nova York há 2 meses, Emma. Você não entende o que está em jogo aqui. As palavras pairaram entre eles, cruéis e desdenhosas. Emma viu o momento em que Alexander percebeu o que havia dito, viu o arrependimento passar por seu rosto, mas era tarde demais. Você está certo, Emma disse baixinho. Eu não entendo seu mundo. Eu sou apenas uma garota do Texas que foi estúpida o suficiente para pensar que pertencia aqui, que pertencia a você. Emma, eu não quis dizer. Sim, você quis. Emma pegou sua bolsa, precisando sair antes que desmoronasse completamente. Você quis dizer cada palavra. E talvez você esteja certo. Talvez eu tenha sido ingênua em pensar que poderíamos fazer isso funcionar. Talvez eu devesse ter ficado onde eu pertencia. Não vá assim. Vamos conversar. Não há nada para conversar. Emma parou na porta, forçando-se a olhá-lo mais uma vez. O homem por quem ela havia se apaixonado. O homem que a levara ao aeroporto e segurara sua mão no escuro e lhe dissera que ela o fazia querer ser mais humano. Você tem até sexta-feira para decidir o que importa mais, Alexander. O restaurante ou nós? Mas, honestamente, acho que ambos sabemos o que você vai escolher. Ela saiu antes que ele pudesse responder, antes que pudesse ver se suas palavras haviam surtido efeito, antes que pudesse mudar de ideia e implorar para que ele lutasse por eles. Ela chegou ao elevador, ao saguão, à rua antes que as lágrimas viessem. Então ela as deixou cair, parada em uma calçada de Manhattan no meio da tarde, chorando por um amor que mal havia começado antes de terminar. Seu telefone tocou, Alexander. Emma ignorou. Tocou de novo e de novo. Finalmente ela o desligou e voltou para casa pela cidade que lhe prometera tanto e de alguma forma a deixara mais perdida do que nunca. De volta ao seu apartamento, Sophie a encontrou encolhida no sofá, com os olhos vermelhos de chorar. O que aconteceu? Sophie exigiu, imediatamente mudando para o modo de melhor amiga protetora. Emma contou tudo. A reunião do conselho, o ultimato de Victoria, a retirada de Alexander, a briga deles. Ao final, Sophie estava furiosa em nome de Emma. Ele é um idiota, Sophie declarou. Você não trata alguém que ama assim. Você não os faz sentir que não valem a pena lutar. Talvez eu não valha, Emma disse miseravelmente. Talvez eu fosse apenas um projeto para ele, como o restaurante. Algo interessante para focar por um tempo, antes de passar para a próxima coisa. Pare com isso. Você sabe que não é verdade. Eu vi a maneira como ele olhou para você quando ele te pegou na sexta-feira. Aquele homem está apaixonado por você. Então por que ele desistiu tão facilmente? Sophie suspirou, sentando-se ao lado de Emma. Porque ele está assustado. E porque homens, especialmente homens poderosos, são idiotas quando estão assustados. Mas isso não significa que você deva desistir dele. Ele desistiu de mim primeiro. Ele desistiu? Ou ele entrou em pânico e disse coisas estúpidas porque não sabe como lidar com a vulnerabilidade? Sophie apertou a mão de Emma. Olha, não estou dizendo que o que ele fez foi certo, mas talvez, antes de você o descartar completamente, você deva dar a ele a chance de descobrir o que ele realmente quer. Emma queria argumentar, mas a exaustão estava se instalando. Eu disse a ele que ele tem até sexta-feira. Se ele não tiver descoberto até lá, eu desisto. A quinta-feira foi uma tortura. Emma ligou para o trabalho dizendo que estava doente para evitar ver Alexander. Passou o dia enviando currículos e tentando não verificar o telefone a cada 5 minutos. Alexander ligou 3 vezes, enviou uma dúzia de mensagens de texto. Emma não leu nenhuma delas. A manhã de sexta-feira chegou com céus cinzentos pesados que combinavam com o humor de Emma. Ela se vestiu cuidadosamente, profissionalmente, preparando-se para qualquer decisão que Alexander tivesse tomado. Se ele escolhesse o restaurante, ela renunciaria com dignidade. Se por algum milagre
ele a escolhesse, eles resolveriam o resto juntos. Seu telefone tocou com uma mensagem de um número desconhecido. Venha ao Luminescence esta noite, disse não, não, por favor. Luminescence, o restaurante onde tudo começou. O coração de Emma la apertou, mas ela respondeu com uma única palavra. Ok. Ela chegou às 18h55, surpresa ao encontrar o restaurante escuro. Uma única mesa estava iluminada, a mesma mesa de canto onde Alexander havia fingido adormecer e começado toda essa confusão complicada. E sentado àquela mesa, parecendo mais nervoso do que ela jamais o vira, estava Alexander. Ele se levantou quando a viu. Você veio. Você me pediu. Emma permaneceu perto da porta, mantendo distância. O que é isso, Alexander? Esta sou eu fazendo uma escolha. Ele gesticulou para a mesa. Você se sentaria, por favor? Lentamente, Emma cruzou para a mesa e se sentou. Ela notou detalhes agora que não havia percebido antes. A mesa estava posta com elegância simples, não a precisão formal usual. Havia flores silvestres no centro, do tipo que eles haviam visto nas fazendas do interior, e em seu prato havia um envelope. Abrau, Alexander disse suavemente. Com os dedos trêmulos, Emma abriu o envelope e tirou uma carta formal em papel timbrado da Pierce Industries. Enquanto lia, sua respiração falhou. Era a renúncia de Alexander do projeto do restaurante. O que é isso? Ela sussurrou. Sou eu escolhendo você, Alexander disse. Passei os últimos 2 dias conversando com o conselho, reestruturando a liderança do projeto. Emma, você está sendo promovida a gerente geral. Você supervisionará toda a abertura, cuidará de toda a contratação e operações. O projeto é seu, mas é seu sonho, o legado de seu pai. O legado de meu pai é sobre reunir pessoas, sobre criar conexão. E a conexão mais importante que já fiz é com você. Alexander estendeu a mão pela mesa e pegou a dela. Passei toda a minha vida adulta me protegendo, construindo muros, escolhendo a segurança em vez do risco. E então você entrou no meu restaurante e desafiou tudo. Você me fez querer ser corajoso. Lágrimas escorriam pelo rosto de Emma. Não, Alexander, deixe-me terminar, por favor. Ele apertou a mão dela. Eu estava errado, Emma. Errado em me afastar. Errado em fazer você sentir que não valia a pena lutar. Errado em pensar que minha empresa, minha reputação, qualquer coisa disso importava mais do que você. Porque não importa. Você é o que importa. Você é o que faz todo o resto valer a pena. Mas o conselho, Victoria, podem ir para o inferno. Alexander disse com firmeza. Ainda sou CEO da Pierce Industries. Ainda tenho controle sobre meus outros restaurantes. Mas este projeto, este sonho, agora é seu. E estarei lá se você me quiser. Não como seu chefe, mas como seu parceiro em todos os sentidos da palavra. Emma não conseguia falar por entre as lágrimas. Alexander se levantou e contornou a mesa, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Eu te amo, Emma Martinez. Acho que comecei a me apaixonar por você no momento em que você tentou roubar meu dinheiro para mantê-lo seguro. Você é corajosa, gentil e genuína, e você me faz querer ser melhor do que sou. Então, estou perguntando, você me dará outra chance? Você me deixará provar que posso ser o homem que você merece? Você já é esse homem, Emma conseguiu dizer por entre as lágrimas. Você sempre foi, Alexander. Você só precisava ver isso por si mesmo. Ele segurou o rosto dela com as mãos, os polegares limpando suas lágrimas. Isso é um sim? Sim. 1000 vezes, sim. Quando ele a beijou, parecia voltar para casa e começar uma aventura ao mesmo tempo. Emma envolveu os braços em seu pescoço, derramando tudo o que sentia naquele beijo. Perdão e esperança, e amor e promessa. Quando finalmente se separaram, Alexander encostou a testa na dela. Tenho algo mais para você. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e o coração de Emma parou. Mas quando ele a abriu, não era um anel. Era uma chave.
É a chave do restaurante, ele explicou. Seu restaurante agora. E pensei que talvez, se você quisesse, poderia ser nossa casa também. Há um apartamento no andar de cima. Precisa de reforma, mas poderíamos arrumá-lo juntos. Construir algo que seja nosso. Emma olhou para a chave, para Alexander, para o futuro que se abria diante deles. Eu gostaria disso. Gostaria muito. Eles passaram o resto da noite naquela mesa conversando sobre planos, sonhos e possibilidades. Alexander providenciou para que seu chefe pessoal preparasse uma refeição simples, o tipo de comida caseira que o pai de Emma teria amado. Eles conversaram sobre o restaurante, sobre a visão de Emma para ele, sobre como Alexander poderia apoiá-la sem interferir. Eles conversaram sobre a mãe dela, sobre trazer Patrícia para Nova York para a abertura. Eles conversaram sobre o futuro deles, com cautela, mas esperançosos. À medida que a meia-noite se aproximava, Alexander acompanhou Emma até a rua. O ar de novembro estava frio, mas Emma não sentia. Aquecida pela esperança, pelo amor e pela promessa. Eu quis dizer o que disse, Alexander lhe disse, puxando-a para perto. Eu te amo, Emma, e vou passar todos os dias provando isso. Eu também te amo, Emma disse. E ela sabia com absoluta certeza que queria dizer isso. Ela havia vindo para Nova York com sonhos de construir uma vida melhor. Ela nunca imaginou que encontraria muito mais. Propósito e paixão e um amor que valia todo o risco. 3 meses depois, Emma estava no meio do Harvest Brooklyn na noite de abertura e sentiu que poderia explodir de orgulho. A iluminação quente brilhava contra os tijolos expostos. Cadeiras confortáveis rodeavam mesas elegantes e a cozinha aberta brilhava com promessa. Sua mãe estava ao lado dela, parecendo mais saudável agora, lágrimas brilhando em seus olhos. Seu pai estaria tão orgulhoso, Mirra. Eu não teria conseguido sem Alexander, Emma disse, avistando-o do outro lado do salão. Ele olhou para cima e sorriu. Aquele sorriso caloroso e genuíno que era só para ela. A abertura foi perfeita. Críticos, moradores locais e amigos lotaram o espaço. Maria do Luminescence veio com outros garçons que se tornaram amigos de Emma. Sophie trouxe metade de sua turma de enfermagem. O restaurante zumbia exatamente com a energia que Emma havia imaginado. Conexão, calor e pertencimento. Às 21 horas, Alexander encontrou Emma no corredor dos fundos. Como se sente? Ele perguntou, puxando-a para os braços. Perfeita, Emma disse, encostando a cabeça em seu peito. Emma. Alexander inclinou o rosto dela para encontrar seus olhos. Preciso te perguntar algo. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e a abriu, revelando um deslumbrante anel de diamante. Há 3 meses, eu te dei uma chave e disse que queria construir algo com você. Passei todos os dias desde então me apaixonando mais por você. Você é minha melhor amiga, minha parceira, o amor da minha vida. Você quer se casar comigo? Emma não hesitou. Sim, absolutamente. Sim. Quando eles emergiram do corredor de mãos dadas, o anel de noivado de Emma capturando a luz, todo o salão irrompeu em aplausos. Parados ali, cercados por pessoas que amavam, no restaurante que construíram juntos, Emma se sentiu completa. Ela havia vindo para Nova York perseguindo um sonho. Ela havia encontrado uma carreira que a realizava, uma comunidade que a apoiava e um amor que a transformava. Alexander a puxou para perto, sussurrando. Pronta para a próxima aventura, futura senhora Pierce. Emma olhou para o homem que havia começado como um estranho intimidador e se tornara seu tudo. Com você, sempre. Enquanto a celebração continuava ao redor deles, Emma pensou naquela noite em que havia estendido a mão para um prendedor de dinheiro, tentando proteger um estranho adormecido. Um momento tão pequeno, um gesto tão simples, mas havia mudado tudo. Às vezes, a coisa mais corajosa que se pode fazer
é estender a mão quando se vê alguém em necessidade. Às vezes, correr esse risco abre portas que você nunca soube que existiam. Emma havia corrido esse risco e isso lhe dera uma vida além de seus sonhos mais loucos.